senhores, é um prazer muito grande estarmos de volta aqui na TV Classe Contábil para falarmos mais uma vez sobre a desoneração da folha salarial. Esse tema que já vem conturbando a vida dos contadores há algum tempo, na verdade tem início com o chamado Plano Brasil Maior, que foi oriundo da medida provisória 540, que foi convertida na Lei 12.546. Esse Plano Brasil Maior não envolve apenas a desoneração da folha, ela trata também de vários outros benefícios para as empresas em geral. Mas aqui nós vamos tratar especificamente da folha salarial. Antes de falarmos especificamente sobre a desoneração da folha, eu gosto sempre de fazer um comentário, um pequeno histórico da vida empresarial e, em especial, da previdência social sobre as folhas de salário ao longo dos anos. Bom, quando eu comecei a minha atividade na área tributária, em 1976, a contribuição previdenciária devida pelas empresas correspondia a um teto máximo de 21,1% da folha de pagamento. Se vocês perceberem, nós tínhamos a contribuição geral da empresa de 8%, a contribuição para o Fundo Rural de 2,4%, salário família de 4%, 13º salário 1,2%, salário maternidade 0,3%, o 13º salário o empregador contribuiria com 1,2%, todos os meses, e quando, por ocasião do pagamento do 13º salário, ele recuperava 0,6% dessa contribuição. Salário maternidade, que era de 0,3%, Senai, Senac 1%, SESI, Senac 1,5%, INCRA 0,2% e o salário de educação 2,5%. Vários desses itens continuam dentro da contribuição de terceiros, como nós conhecemos hoje. Além disso, nós temos aí uma espiral de aumento da contribuição previdenciária que, ao longo dos últimos 40, 50 anos, vieram sofrendo acréscimos substanciais. Então, vocês podem verificar que no período de 60 a 66, a contribuição era de 5 salários mínimos, teto, o trabalhador contribuía com 8% e o empresário contribuía com 8% também. De 66 a 73, houve um acréscimo para 10 salários mínimos como teto, mas continuou a 8% a contribuição do trabalhador e do empresário também 8%. Depois de 73 até 78, esse teto subiu para 20 salários mínimos, mantendo-se as alíquotas de 8%, tanto para o empregador quanto para o empresário. De 76 a 81, nós tivemos uma primeira mudança radical, que aí passou a desvincular do salário mínimo e a ser o limite máximo de 20 salários de referência, também mantendo a alíquota de 8% para o trabalhador e 8% para o empresário. De 82 a 89, 20 salários mínimos de referência, mantidas as alíquotas de 8% para o trabalhador e 8% para o empresário. De 89 a 95, nova mudança, 20% do salário mínimo, a contribuição do trabalhador era de 8% e a contribuição do empresário passou a ser de 16%. Então, o empresário lá no ano de 89, teve um acréscimo de 100% na alíquota previdenciária e ainda assim estava limitado ao teto máximo, tanto do trabalhador quanto do empresário. A partir de 95, esse teto desapareceu para o empresário e a contribuição passou a ser de 10% para o trabalhador e de 20% para o empresário. De 2000 até hoje, a alíquota passou a ser de 11% do trabalhador até o teto máximo e 20% sem teto limite para o empresário. Vejam que ao longo dessas décadas, a contribuição previdenciária veio sofrendo acréscimos substanciais, em especial para o empresário. Bom, com isso, as empresas começaram a trabalhar, porque viam somente o crescimento da obrigação de pagar mais contribuição previdenciária, então eles começaram a pesquisar e analisar formas de diminuir
essa carga, tendo que reduzir o volume de arrecadação previdenciária e o custo da previdência social, de um modo geral, para eles empresários. Como é que eles resolveram abolir com essa espiral de crescimento? Foram verificados dentro dos setores aquelas atividades que não eram as principais e, com isso, eles tenderiam a diminuir as suas folhas de salário porque contratariam empresas terceirizadas para, aí sim, praticar serviços que não eram os próprios e, com isso, reduzir os seus custos através de redução do custo da mão de obra. Isso vem sendo feito ao longo de alguns anos e, por outro lado, a Previdência Social também vem buscando um caminho para acabar com essa espiral de redução da arrecadação previdenciária. E a melhor forma encontrada por ela, que não é novidade, foi de fazer com que a contribuição previdenciária caísse sobre uma base mais sustentável do ponto de vista de análise e de controle, que é a receita bruta das empresas. Então, não é uma novidade também essa contribuição sobre a receita bruta. Nós temos como origem, lá no passado, o que? A primeira figura que nós visualizamos como uma contribuição sobre um faturamento foi exatamente a contribuição para a produção rural, que em 88 eles estabeleceram regras para que essa contribuição ficasse a cargo do empresário, mas em cima do valor da comercialização dos produtos que essas empresas adquiriam. Então, primeiro ponto que nós conhecemos na história de incidir a contribuição previdenciária sobre um faturamento foi através do caminho da comercialização da produção rural. Posteriormente, a Previdência Social fez incidir a contribuição sobre os espetáculos de futebol, porque havia uma caracterização muito grande de que os estádios tinham evasão de receitas e aí diminuía também por esse caminho a arrecadação. Eles então passaram a fazer um controle dessas receitas e passou a fazer incidir a contribuição previdenciária dos clubes de futebol sobre a receita de espetáculo. Outro ponto também muito importante que vale a pena a gente relembrar é que com a lei do Simples Federal, e para quem não conhece, essa lei era a Lei 9.713 e ela só alcançava as contribuições e os tributos federais, não havia como o Simples de hoje incidência do ICMS nem do ISS. Já naquela Lei 9.713, ela estabelecia a contribuição previdenciária patronal sobre o faturamento. Da mesma forma como é hoje, nós tínhamos tabelas progressivas de contribuição para o Simples Federal e dentro daquela contribuição para o Simples Federal, nós tínhamos então a contribuição para a Previdência Social. Essa contribuição variava de acordo com as classes de arrecadação ou de faturamento, melhor dizendo, e segundo o tipo de atividade, que ia de no mínimo 1,8% ao máximo de 7,56%. Hoje, com o Simples Nacional, nós temos as empresas que contribuem com a contribuição previdenciária patronal dentro do Simples, com um valor mínimo de 2,75% e o máximo de 7,83%. As empresas enquadradas nos anexos 1, 2 e 3 da Lei Complementar 123 é que tem essas faixas de contribuição previdenciária patronal. Vale salientar, nós vamos ver lá na frente, que as empresas enquadradas no Simples Nacional, elas não podem, como regra geral, se beneficiarem de qualquer outra vantagem que não sejam aquelas estabelecidas pela própria Lei Complementar 123. Então, a única exceção, e também nós vamos visualizar lá na frente, são para as empresas enquadradas no anexo 4, porque essas empresas são obrigadas a recolher a contribuição patronal em separado e, portanto, elas podem se louvar, já que não está dentro do Simples Nacional, de ter que recolher a contribuição previdenciária patronal sobre o faturamento na modalidade instituída pela Lei 12.546 e suas mutações.